Bem-vindo à segunda temporada do MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience. Prepare-se para explorar as últimas inovações no manejo integrado de pragas e bioinsumos, com dicas exclusivas e práticas sustentáveis que podem transformar sua carreira e produção agrícola. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Vocês que já estão nos acompanhando aqui estão trabalhando junto conosco e construindo, né, o conceito de manejo integrado de pragas, traduzindo para o varejo como alimento sustentável. Então, todos vocês são muito bem-vindos a mais este episódio. Convido a todos que nos sigam nas nossas redes sociais, né? Todos os episódios da primeira e agora segunda temporada estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, de áudio e também no nosso canal no YouTube. E hoje eu tenho um prazer imenso em receber aqui para mais um bate-papo aqui junto conosco no MIP Talks, né, o Alex Lee. Alex, seja muito bem-vindo a esse bate-papo, né? Eu vou pedir para que você comece esse bate-papo aqui se apresentando para o público aí que está nos acompanhando em mais esse episódio do podcast. Antes de mais nada, Marcelo, é um prazer imenso estar aqui. A gente que acompanha essa trajetória brilhante dessa empresa, desde o comecinho, na primeira reunião que a gente teve na Hortitec, sei lá, 15 anos atrás, até hoje, e ver o que você construiu e aquilo que se tornou a Pramip, a referência de mercado que virou, é algo realmente incrível, uma trajetória incrível, que deve ser contado algum dia no podcast. Ah, né? Com certeza. Mas, enfim, eu comecei mais ou menos uns 15 anos atrás, porque a gente queria trabalhar no mercado em que realmente fosse o futuro do país. E nada mais importante e nada mais que tem um potencial maior do que a agricultura, porque a agricultura no país é o DNA do nosso país. Então pensamos, bem, então vamos trabalhar com a agricultura. Ótimo. Aí pensamos, já que vamos trabalhar com a agricultura, vamos trabalhar algo que a gente possa ser importante para o setor? Vamos trabalhar algo que a gente possa representar alguma coisa no setor? Aí pensamos em produzirmos orgânicos. E a gente fundou uma empresa com o objetivo de fazer amora orgânica. Plantamos 22 hectares de amora, tornamos o maior produtor de amora do país. Uau. E para vender isso? Como é que se vende 22 hectares de amora? E mais do que isso, como é que você consegue colher isso? Porque vem tudo de uma só vez, em 3 semanas. Como é que você acha tanta gente? No Brasil que a gente trabalha, a parte trabalhista é uma parte complexa. Sim. Como é que você consegue juntar tanta gente para você colher? Dali a gente migrou para o morango. Melhorou. São 6 meses de trabalho. Mas ainda era muito difícil conciliar esse negócio todo. E daí a gente começou a migrar para outras culturas, como o tomate e como a alface. E dali a Rio Bonito começou a realmente tomar forma e começou a crescer o seu portfólio de produtos. Nesse intervalo de tempo, trabalhamos muito com experiências novas e tentamos trabalhar com tecnologia, o que tivesse mais disponível no mercado, porque nem tudo no Brasil é conhecido pela maioria dos produtores. O acesso às informações é complexo. Não está disponível em qualquer lugar. A maioria dos produtores nem sabe que existe. Então, juntar todas as informações para a gente foi uma coisa muito difícil no começo para a gente conseguir fazer. Mas, aos poucos, aos trancos e barrancos, a gente foi construindo essa tecnologia, foi construindo um trabalho, foi quebrando a cara 500 mil vezes para saber o que estava dando certo, o que estava dando errado. Mas a gente realmente viu a importância dessa questão de sustentabilidade, de crescimento biológico, dos biológicos, né, de manejo integrado, que foi norteando a nossa produção. Nós tivemos muitos desastres que poderiam ter sido facilmente resolvidos no passado. Como, por exemplo, eu me lembro até hoje, a gente teve umas estufas que a gente perdeu praticamente 70% de produção para trás. E, no final das contas, com manejo integrado de pragas, com os produtos que vocês comercializam, entre outras coisas mais, o controle de traça no tomateiro é relativamente simples. Né? O pessoal do convencional sofre muitas vezes mais do que o pessoal no orgânico.
Então, existe um protocolo que tem que ser bem executado, feito da forma correta, né? Feita a distribuição da forma correta dos tricogramas, utilizando insumos no período certo, né? Eu costumo dizer que para ser agricultor orgânico, o que diferencia o grande produtor orgânico de um grande produtor convencional é que o cara no orgânico ele tem que ser absolutamente perfeito em tudo que ele faz. Ele tem que voltar àquela faculdade de agronomia e buscar os princípios da agronomia. O que a agronomia preconiza? Né? Você tem um período, o tempo é muito importante, então você tem que fazer a soltura dos bichos na hora certa. Você não pode... 2 dias a mais faz diferença. Não, mas eu esqueci 2 dias. 2 dias a mais faz muita diferença na soltura. Os intervalos têm que ser respeitados. Tem que ser tudo seguido às suas regras e à risca. Então, isso diferencia o agricultor orgânico do convencional. O convencional, ele tem muito mais facilidade de resolver. O orgânico não tem. E a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, vamos aprendendo e vamos trabalhando. E com isso a gente foi construindo a empresa. Dali a gente começou com um empreendimento novo em Petrolina. Começamos a fazer frutas. A primeira sede foi onde? Em Itatinga. Interior de São Paulo, próximo a Botucatu. Ok. Lá a gente começou com alface, com tomates, como eu disse para vocês. No meio do caminho a gente teve que parar com a parte de produção de alfaces por uma única simples questão. Nós tínhamos um packing house. O packing house, ele, para alfaces, é um packing house que tem que ver água. É um packing house sujo, entre aspas. Sim. Um packing house de tomate é muito limpo. Isso trouxe um conflito muito grande dentro do nosso packing house. Então nós tivemos que optar, e optamos por parar as alfaces e continuar com os tomates. Ok. Né? Dali nós fomos diversificando para outras culturas dentro de estufa, sempre cultivo protegido, pimentão, pepino, esse tipo de coisa. E começamos a trabalhar com outros produtores que, juntamente com a gente, sabíamos a dificuldade que eles tinham, começamos a orientá-los também a como produzir. E as técnicas de produção, os insumos que deveriam ser utilizados e assim por diante. E aí o próximo passo foi realmente montar a nossa operação Petrolina, onde a gente começou a fazer melão, melancia, mamão e manga. E entramos em frutas para valer. Né? E foi assim, mais ou menos o que aconteceu com o Rio Bonito, até a venda da empresa em janeiro desse ano. Agora, nessas poucas palavras, você já colocou muitos aspectos importantes aqui, né? Citando o MIP, Manejo de Pragas. Só que aqui, né, no programa que nós estamos aí desenvolvendo junto com empresas do setor, né, agora com empresas do varejo, com apoio de associação, nós sempre tentamos levar os conceitos de manejo de pragas, que começa pelo monitoramento, como você acabou de colocar no exemplo com a tuta, com a traça, né, depois no posicionamento correto das ferramentas, em orgânicos dos produtos biológicos, enfim. Só que você citou um ponto super importante que ficou subentendido na sua fala, que é o seguinte: é acompanhar, monitorar, tudo bem, os aspectos fitossanitários, mas também os aspectos gerenciais na propriedade. Uma coisa está conectada à outra, né, Alex? Porque quando a gente fala na academia, dentro da academia, sobre MIP, o assunto se encerra em algumas ferramentas, tudo bem, no controle biológico isso é muito positivo, nos aspectos fitossanitários, no posicionamento dos produtos. Aí nós começamos a falar, o químico, nós estamos tendo problema com o químico, porque no caso dos alimentos que são comercializados in natura, FLV, por exemplo, tem a questão do resíduo, então quando se fala de químico, quando se vai para as grandes culturas se fala na resistência da praga, né? Então sempre fechados nos aspectos ali mais de manejo fitossanitário. O que é muito importante. Então, só que daí você vai para a prática e alguns produtores falam, mas eu não estou entendendo muito bem os reflexos e o impacto da integração de ferramentas dentro do meu cultivo. E aí, essa questão de expandir o conceito de integração para os aspectos gerenciais é fundamental para que o produtor comece a entender o impacto positivo nos seus resultados, no fluxo de caixa, nos seus resultados mesmo no final do mês, né? Esse é um aspecto importante. Uma das discussões que nós tivemos aqui, eu quero emendar isso com você agora, na continuidade, ainda entendendo um pouquinho mais sobre os negócios da Rio Bonito, né? Eu acho que seu perfil é muito interessante, porque você traz essa questão técnica, mas o gerencial também, né? Nós falamos aqui sobre o Lean, o sistema Lean sendo aplicado, de Lean Manufacturing,
né? O sistema Toyota sendo aplicado lá no campo também. Alguns produtores têm utilizado integrado o sistema Lean dentro do seu sistema de produção. Mas por quê? Porque com foco principalmente na redução das perdas. Nós pensamos sempre em aumentar a produtividade, mas não esquecemos que se não tiver redução das perdas, como é que fecha a conta? A conta não fica positiva. Então, o produtor aumenta o seu resultado, mas no final do mês o resultado parece que não mudou. Então, tentando trazer também essas questões. Nos aspectos gerenciais dentro da Rio Bonito, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, né, para a gente, né, para inspirar o produtor que está nos assistindo aqui, acompanhando o nosso bate-papo. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, então. Há uns 10 anos atrás, a gente chegou, fizemos uma reunião em família e falamos assim, a gente tem que fazer uma coisa diferente, porque não dá para seguir desse jeito. Como é que a gente está tão abaixo da produtividade dos convencionais? Porque a gente está muito abaixo da produtividade, não é pouca coisa. 50%, 60% abaixo, não dá para trabalhar com 60% abaixo da produtividade dos convencionais. Então, o que a gente está fazendo de errado? Então, vamos para a Europa. A agricultura orgânica no Brasil é uma coisa ainda muito nova. E há 10, 15 anos atrás era mais nova ainda. Hoje já se desenvolveu bastante, já tem muito mais ferramenta que há 10, 15 anos atrás. A gente chegou e contratou o agrônomo mais importante de uma rede muito importante espanhola chamada Biosabor. Acho que são 3 mil hectares de plantio de orgânico. São números bem grandes e quase tudo em cultivo protegido, uma coisa bem bacana. E eu lembro que o cara chegou para mim, eu vou te cobrar 6, 7 mil dólares por dia de consultoria. Falei, puxa vida, eu vou pagar 6, 7 mil dólares de consultoria num dia? Mas vamos pagar, né? Aí eu cheguei para o meu agrônomo, falei com ele, por favor, anota todas as coisas que a gente tem que discutir, porque a gente vai gastar esse dinheiro, que a gente tem uma pauta gigantesca de assuntos para discutir. Sim. Aí ele anotou tudo no papel, etc. Meu agrônomo é muito bom, um menino muito capaz. Hoje ele está na frente de uma loja que ele mesmo consolidou, um cara muito visionário. E foi muito interessante que sentamos, ele sentou, olha, vocês têm aqui 6 horas de conversa, então vamos começar aqui. Queria entender e queria que vocês contassem um pouco mais da produção de vocês. Explicamos, somos produtores orgânicos, a gente executa dessa forma. Na época a gente tinha um agrônomo super bacana chamado Luiz Geraldo, que hoje não está mais com a gente, e ele fazia as formas, as receitas deles de biofertilizantes, tudo. A gente tinha contratado do que tinha de melhor para fazer toda a parte de irrigação concentrada, com todos os concentrados que ele estava usando. E aí ele perguntou, fez uma análise, falou, espera um pouco, só um pouquinho. Tudo que estão falando é ótimo, mas eu quero saber dos problemas, não quero saber das virtudes. As virtudes todo mundo sabe. Eu quero saber dos seus problemas. Por que você não consegue produzir mais? E aí, contando a história, falou assim, bom, tá claro para mim que vocês não conseguem produzir mais. Por quê? Por causa de praga. Você não consegue produzir mais por causa de pragas e doenças. Então, o seu problema não é discutir quantidade de CO2 que você vai liberar na estufa. Vocês estão pensando em evapotranspiração. Vocês estão pensando em lux, de quantidade de luz que vocês estão trabalhando com dentro da estufa. Vocês estão pensando em filmes plásticos que pode trazer mais lux ou menos lux, ou que pode ser mais difusor de luz. Tudo isso é super legal. Mas vá primeiro no mais importante, que é praga e doença. Enquanto você não controlar suas pragas e doenças, você nunca vai ser um grande produtor. E eu lembro até hoje, ele falou assim, olha, a nossa reunião podia se estender mais longa, mas eu acho que não tem mais o que a gente discutir hoje. Então eu vou te dar um descontinho aqui na fatura, eu vou embora, porque não adianta mais conversar mais sobre o assunto. Desse jeito. Assim. Resolva esse assunto, depois quando você voltar de novo, aí vocês evoluindo nessa questão, aí nós vamos evoluir para outras coisas mais. Então olha que interessante, às vezes a gente tem um foco numa coisa, a gente imagina que uma coisa é a coisa completamente diferente daquilo que você imagina. E aí você precisa de vez em quando de profissionais que vão te abrir os seus olhos, abrir os seus horizontes e vão enxergar algo que você não enxerga. E pode nortear a mudança da empresa inteira. Então, acho que isso é uma experiência legal para passar. Mais ou menos em linhas aquilo que você tinha perguntado. Isso. Né? Porque, assim... O que você está falando de pragas, você está falando de perdas. Perdas e perdas consistentes e gigantescas. Tá? Para você ter uma ideia, a gente só conseguiu controlar realmente as traças
quando a gente começou a fazer monitoramento bem feito. Tá. Então, quando é que você tem que entrar com inundação de tricograma, por exemplo? Quando a gente percebia ter tantos ou mais larvas por planta. Isso. Então, a gente controlava eles por Inster. Certo? Então, era muito importante a gente fazer coletas randomizadas na estufa para conseguir coletar e verificar quando que a gente tinha, na média, tantas larvas a mais por planta. Dali para frente, você tinha que fazer inundação. Ou você fazia ou você perdia. Sim. Simples assim. Então, esse controle, esse monitoramento fundamental para controle de qualquer roça. Aí você colocou um ponto interessante. Olha lá, você monitora e sabe se está perdendo. Né? E parece até estranho o que eu vou falar agora. Para mim, pessoalmente, eu imaginei que o produtor já estivesse mais preparado hoje com relação ao monitoramento, mas ainda existe um gap muito grande. Né? Eu acho que o ponto principal é o seguinte: temos ferramentas biológicas, temos condições de melhorar o controle de pragas, especialmente em orgânicos, né? Por conta das ferramentas biológicas, sim. Mas acho que a chave do sucesso é o acompanhamento e o monitoramento. E muitos produtores ainda têm negligenciado essa questão, infelizmente. Você tomou esse chacoalhão aí, vocês, né? Do consultor. E eu acho que aí... Peraí, como é que nós vamos, então, resolver o nosso problema? E você já citou de cara... Você não citou um produto mágico, uma solução mágica. Não, você falou o seguinte: primeiro vamos acompanhar. Esse é o momento de aplicar. O que nós vamos aplicar? Vamos buscar a solução... O produtor ainda está um pouco, ele está acreditando muito que na intuição, né, de quando ocorre, a praga vai ocorrer no início do ciclo, já na fase da cultura hora que estiver mais desenvolvida, mas sabemos que algumas das pragas ocorriam no início do ciclo, hoje ocorrem no ciclo todo, né? Então, eu acho que uma das coisas que é super fundamental. Eu trabalhei talvez com 120 produtores no total na minha vida profissional. Uns eu trabalhei mais tempo, outros trabalhei por tempos curtos, mas acabei conhecendo os produtores. Mais do que isso, eu ia até as propriedades. Certo. Os produtores trabalhavam mais próximos comigo, eu ia todos os meses, inclusive. Se não 2 vezes por mês, em alguns meses mais específicos, mais críticos do ano. Porque, por exemplo, verão sempre é uma época muito crítica e que sempre vai dar problema. Qualquer roça vai dar problema. Mas eu acho que o mais crítico de tudo é que o produtor não tem conhecimento de fato. E são tantas as informações e tantos os tempos que precisam ser decorados, a rotina que tem que ser feita, que poucos produtores conseguem assimilar tudo isso aqui e realmente colocar isso em prática como deveria. E eu acho que a grande dificuldade do produtor é conhecimento. E esse tipo de conversa que está tendo hoje é super importante para que o produtor entenda o quanto é importante ele buscar esse conhecimento. E esse conhecimento, quem pode fornecer mais são vocês. Porque vocês que estão trabalhando com isso, vocês conhecem mais do que ninguém, vocês conhecem todos os processos, os tempos, vocês conhecem como ministrar essa forma correta. Então, acho que vocês estão sendo, mas podem ser ainda mais multiplicadores desse conhecimento. E eu acho que a grande dificuldade dos produtores está aí. Em como conseguir assimilar esse conhecimento e colocar isso em prática. Perfeito, perfeito. Você falou bem, né? Informação, eu já falei sobre isso em alguns episódios com algumas das pessoas que passaram aqui, né? Transformar a informação em conhecimento. Né? Assimilar e torná-la prática, né? Porque informação muitos têm, né? Nós recebemos informações o tempo inteirinho de tudo quanto é lado hoje. Agora, transformá-la em resultado... Esse é o grande desafio, né? Nós estamos falando aqui na produção orgânica, né? Então, a Rio Bonito, então, vocês trabalharam como produtores e também vocês distribuíam os alimentos para o varejo. Exatamente. Como é que funcionava esse relacionamento, essa construção? Porque, veja bem, produzir sozinho já é um grande desafio, né? Ter uma rede, administrar essa rede. Como é que foi se desenvolvendo os negócios da empresa? Antes de mais nada, assim, eu tenho profunda consideração e admiração por todos os produtores que trabalharam com a Rio Bonito, porque eles são pessoas ímpares e fantásticas. O produtor, em geral, ele é muito carente. Carente de informação, carente de conhecimento, carente de recurso, carente de tecnologia, carente de tudo. Na hora que alguém ajuda esse produtor, é incrível. Eles não têm limite. Eu tenho
tantos produtores que eu podia citar o nome aqui, mas, por exemplo, eu tenho um produtor chamado Ricardo Caneco, que é lá de Parapuã, um grande produtor. É um cara que, se a família dele cedesse ele para trabalhar em qualquer outra produção de convencional no país, o cara ia voar. Cara muito técnico, muito conhecedor, meticuloso nos processos, nas suas observações. É um cara que aprende e desenvolve as coisas da forma deles. Essa parte, por exemplo, de controle biológico de manejo de solo. Né? A gente começou isso aqui tem o quê? Tem 10 anos atrás, talvez. Por volta disso. Por volta de uns 10 anos atrás. Sim. E a gente foi aprendendo que esse equilíbrio do solo é um negócio tão complexo. É tão difícil e é tão demorado e muda todos os dias. Né? No começo, por exemplo, eu imaginei, eu vou usar tudo que eu encontro pela frente. Então eu vou pegar todos os micro-organismos que tem disponíveis e vou inocular no solo e eu vou trabalhar isso e vou ver o que vai acontecer. No começo, realmente, o efeito é fenomenal. Exato. Só que aí você causa um desequilíbrio. Exato. Aí entra uma outra... doença, uma outra praga que você não esperava. Exato. Então, esse equilíbrio, encontrar o equilíbrio, e o equilíbrio é pior que o equilíbrio do seu solo. Porque um solo arenoso vai se comportar diferente de um solo argiloso, por exemplo. Então, a questão de manejo de água interfere no manejo, a questão do que você tem, por exemplo, se você tem diferentes tipos de nematóide lá, quais nematóides que você tem? Pratilencos? Né? Você tem outros tipos de nematóides, você tem que identificar para conseguir saber qual que é o seu alvo. É muito difícil a questão de controle biológico. Sim. É muito difícil. Sim. Extremamente técnico, mas eu acho que tem um ponto importante também que você chama a atenção, né? Que é observar. Estar dentro, entender o ambiente, ter conhecimento, mas observar. As pragas, doenças, e acho que em qualquer cultivo, elas são cíclicas, né? Existe uma sazonalidade, uma época. Tá certo que nós estamos agora no momento de mudanças climáticas, né? Então fica difícil, mas se você tiver um acompanhamento, em qualquer época você consegue ter a solução, entender o que está acontecendo para tomar a melhor posição possível. Então, o que você coloca aqui, Alex, é uma mudança de fato, de mentalidade no campo. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Isso aí, se os produtores de convencional ou algum produtor não acredita, então vá visitar alguns produtores orgânicos mais tecnológicos ou que fazem esse trabalho de manejo, sabe? Eu tinha, na época, 3 hectares de estufa. Sim. Eram, eu não me lembro mais agora, acho que 15, 16 estufas. E teve uma época que a gente simplesmente não conseguiu mais controlar mais nada. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a cozinhar o solo. Literalmente, cozinhar o solo. Então eu colocava uma manta bem grande na estufa, metia um vapor lá dentro, cozinhava a 90 graus a 60 centímetros de profundidade, você esterilizava tudo e retomava a sua produção. Tá bom. Caro para burro. Funciona muito bem, sem dúvida nenhuma, mas é insustentável no médio prazo. É absolutamente insustentável. E aí, eu falei para o meu agrônomo, eu falei, gente, não dá para a gente continuar com esse jeito, a gente tem que achar um equilíbrio biológico, que não é possível, a gente tem tanta coisa, tem tanta ferramenta que a gente não sabe usar. Então vamos separar 2 estufas e vamos buscar o equilíbrio biológico. Para com esse negócio de cozinhar esse solo aqui e vamos trabalhar para valer esse solo. Vamos trabalhar com equilíbrio microbiológico, vamos trabalhar com composto, vamos trabalhar sem revolver o solo, só trabalhando com uma superfície máxima de 5 centímetros de revolvimento. Vamos deixar as raízes para deixar as raízes na hora que as plantas estão terminando. Vamos trabalhar esse solo melhor. Em um ano, depois de um começo desastroso, os primeiros 6 meses foi um desastre. A nematóide tomou conta. Para desanimar mesmo, né? A produtividade caiu 70%. Foi assim uma coisa desesperadora. Mas um ano depois, já tivemos equivalência de produção dos solos que eram cozidos e solos que não eram cozidos. Com 2 anos depois,
tivemos um aumento de 15% de produtividade em relação aos os solos que eram cozidos. Ao tratamento. E isso foi só aumentando até o final. Então, começamos a construir isso de novo e parar gradativamente de cozinhar o solo nas estufas. Não dá para fazer tudo de uma só vez, porque o primeiro impacto é muito complexo, mas fomos fazendo essa transição aos poucos. E a gente quando eu vendi a empresa, a gente estava com 60% das estufas já convertidas. E sem dúvida nenhuma, o equilíbrio biológico é muito melhor, muito mais barato, muito melhor. Tá? E produz mais. Produz mais. O que você quer? Olha, eu sou formado há 25 anos. Quando eu me formei nas aulas nós estudamos o solo, né? Não se discutia a biologia do solo. Não se discutia. Eu vi nós, né, os agrônomos formados nos anos 90, né, nós não escutávamos, não discutíamos, não existiam fóruns para discutir biologia do solo. Nós pensávamos em física e química do solo. Né? Então, não existia esse tipo de discussão. Então, olha só como as coisas estão mudando. Né? Precisa se mudar, né, no meio acadêmico, as pesquisas, mas o produtor tem que estar disponível e atento a isso. Olha só, né? Cozinhar o solo, como você falou, significa eliminar toda a vida do solo. Toda a vida do solo. Né? E para a gente realmente não era importante no passado. O substrato era um substrato que sustentava a planta fisicamente, mas não sustenta, né? Mas a biologia, pouco se sabia, né? No curtíssimo prazo para a Promip ia ser ótimo, porque a gente tem que inocular tudo de novo, né? O tempo todo. Você vai usando muito mais defensivo, o tempo todo. Não, mas eu acho que assim, a ideia dos biológicos é, além de preservar, possibilitar o aumento e a entrada de outros agentes dentro do sistema, né, através daquilo que a gente chama de controle biológico natural. Você prepara o ambiente, então você começa. Além dos inimigos naturais, que são até micro-organismos, né? O solo é uma diversidade enorme de micro-organismos, desde que você tenha matéria orgânica, né, disponível. Né? E aí nós já chegamos a encontrar, e esse é um ponto que eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque é um ponto interessante. Nós falamos tanto em benefícios dos biológicos, tem um benefício que ainda estava oculto e dentro do programa nós conseguimos enxergar, que é a redução de emissão de gases do efeito estufa. Olha só. Por quê? E aqui dentro do programa, né, junto com o professor Carlos Serri, da Exalc, nós fizemos vários trabalhos durante a fase de validação do programa, avaliando de fato a emissão de gases, e comparamos o sistema MIP com o biológico e o sistema convencional. A redução houve, né, nós observamos uma redução da intensidade de emissão. E depois nós descobrimos, através de análise metagenômica, que aquele sistema que emitiu menos, onde, né, a emissão dos gases equivalentes, não somente CO2, dos outros gases equivalentes de efeito estufa, ela estava sendo reduzida ali, essa emissão, por conta da presença de bactérias que estavam metabolizando esses gases associados à matéria orgânica. Então a gente conseguiu, com uma lupa, né, encontrar isso através da metagenômica. Alguns produtores, como você mesmo, esse relato que você colocou, muito provavelmente nesse sistema você já está cultivando outros micro-organismos sem, ao menos, nem sem saber, né? Aumentando matéria orgânica e tudo mais. Acho que isso também junta com outra parte, que é a parte onde eu estou trabalhando hoje, né? Que eu fui eleito ano passado presidente do conselho da FPA no Brasil. Perfeito. E a FPA, International Fresh Produce Association, é o maior instituto do mundo. De frutas, legumes, verduras e flores. Perfeito. Com mais de 3 mil associados. E no Brasil tem um conselho extremamente forte e respeitado. Uma das questões que se discute muito no mundo agora é realmente emissão de carbono. O conselheiro europeu, acho que ele é holandês, na última reunião de conselho mundial que a gente teve agora no Chile, ele comentou um negócio que deixou todo mundo de cabelo em pé. Ele comentou um negócio seguinte: você sabe como é a forma mais fácil de reduzir a emissão de carbono no mundo? É consumindo mais frutas, legumes, verduras e alimentos e desse setor. Se a gente aumentar, se a população mundial conseguir dobrar o consumo de frutas, verduras e legumes, a gente consegue reduzir a emissão de carbono no mundo em mais de 20%. Você consegue imaginar um negócio desse? Que impacto positivo que ia dar. E a questão é
simples e prazerosa. É nos alimentarmos melhor. Então, se a gente se alimenta mais e melhor, a gente também alimenta o mundo. Exato. Isso é bárbaro. É bárbaro. Então, tá nas nossas mãos isso. É só a gente querer. Perfeito. Alex, nós estamos entrando num tema interessante agora com a nossa discussão. E o que eu ia tentar entender com você, né? Nós começamos com os orgânicos, né? Eu falei aqui do programa MIP Experience, a ideia é trabalhar assim, tentando chegar até a produção orgânica, mas num sistema intermediário, onde a produção, vamos dizer assim, o manejo integrado faça sentido para o agricultor, inicialmente o produtor que está numa fase de transição, mudando o seu sistema, introduzindo os biológicos, entendendo um pouco melhor, aumentando a diversidade. Falei em diversidade, falei dos inimigos naturais, tem os polinizadores também, né? Nossa, quando você para de utilizar ou reduz a quantidade de químicos, as moléculas que impactam a presença deles, você começa a perceber e aumenta a produtividade também, é óbvio. Mas pensando em tendências, né, eu acho que isso, e agradecer por você ter colocado a questão da IFPA, que é muito importante, eu quero entrar nesse assunto com você também, parabenizar você por assumir esse cargo, acho que isso é bastante relevante, né? Como é que você vê essa tendência? Primeiro pensando no orgânico, tá? Hoje a gente entende que o consumidor está cada vez mais buscando um alimento saudável e isso ocorre de fato. Você grandes varejos incentivando os produtores a melhorar o manejo, reduzir os seus químicos, aumentar as possibilidades de intervenção, inclusive para manejo de pragas, né? Mas com ferramentas sustentáveis e tudo mais. Mas como anda o consumidor, né, lá no varejo e depois voltando aqui de novo para o campo? Como é que é essa tendência? Onde eu quero chegar? Orgânico, quando você discute com algumas pessoas, orgânico sempre custa mais caro. Né, no senso comum. Você mesmo colocou aqui que na Rio Bonito você tinha, né, um sistema agora totalmente desequilibrado, então não é tão fácil. Não. Se é desequilibrado, o produtor ele investe mais ou não investe, o fato é que ele produz numa área, a produtividade não é tão grande quanto no convencional, né, pelo que nós estamos conversando, então tudo isso tem um reflexo no custo do produto lá na frente. Como é que está essa tendência do orgânico no campo, né, nessa questão do manejo, da redução, da gestão de custos e lá na ponta no varejo? Primeiro com o orgânico, para entender com você que tem grande experiência. Né? Alguns anos atrás eu perguntei em um seminário que eu tive de orgânicos, de tomate orgânico no caso, eu falei, qual a produtividade média de um produtor orgânico de tomate italiano hoje? Eles falaram o seguinte para mim, entre 2 e 2,5 kg por pé. Tá. Na época a gente já estava fazendo 8. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, como é que o cara consegue sobreviver com 2 kg por pé, por planta? Não paga as contas. As contas simplesmente não fecham. Isso demonstra mais, de uma maneira mais clara, por que os orgânicos é caro. Porque a produtividade é muito baixa. Isso. E para você ter uma produtividade alta, o produtor tem que ter um mínimo de conhecimento. Se ele não tiver esse conhecimento, dificilmente ele vai conseguir tirar altas produtividades. Esse conhecimento pode vir de amigos, pode vir de consultores, pode vir com o aprendizado constante que ele vai tendo durante o tempo também, mas ele precisa ter conhecimento, senão ele não consegue bater. No mundo inteiro, os orgânicos continuam crescendo no ritmo maior do que o ritmo de convencionais. Tá? No Brasil, isso não acontece. Tá? Perdão, vou reformular minha frase. No Brasil isso acontece, mas ainda é muito pequeno. Ainda estamos em percentuais muito pequenos do total. Para que isso realmente possa acontecer, vai ter que ganhar escala. Enquanto não ganhar escala, vai ser muito difícil os orgânicos conseguir ter um preço que se acomode. E para ganhar escala, tem que ter alguns visionários que pensem na frente e que realmente investem nesse período em que vai ser muito difícil. Porque para você ganhar escala em orgânicos, você vai ter que perder muito dinheiro no começo até que você consiga distribuir tudo isso aqui pelo país inteiro e que você tenha escala em cada ponto de venda. Então hoje o mercado de orgânicos é muito nichado. É 100% nicho ainda. Tá? São poucos
distribuidores que realmente têm expressão no mercado. Né? Se eu for falar assim, quantos distribuidores no Brasil faturam mais de 10 milhões de reais em orgânicos? Você não conta... Você conta nos dedos da mão. Então, ainda são poucos ainda que têm esse tamanho de empresa que tem alguma significância. Então, é totalmente nichado ainda. Isso aqui tem que mudar. Então, isso no campo. Aí nós estamos falando de preço. E na ponta, o interesse do consumidor? Ele tem aumentado? Como é que ele está? O consumidor, ele sabe, reconhece a importância do orgânico. Ele reconhece a importância de consumir orgânico. Muitas vezes ele não tem condições. Sim. Mas a Organis traz sempre números para a gente muito animadores. Da quantidade de pessoas que começam a se introduzir a consumir alguma coisa de orgânico e a quantidade de pessoas que desejam consumir orgânico. Eu não lembro dos números, mas acho que eram tipo 80% da população tem vontade de consumir orgânicos. Então, todo mundo reconhece que o orgânico é um produto diferenciado, mas é muito difícil ter acesso a esse produto. Certo, né? Tá. Então existe essa... E quando se fala então nessa produção sustentável, qual a sua expectativa? Como é que você enxerga esse mercado? Que na verdade... Porque existe uma dúvida também, né? Eu já conversei com o varejo em vários momentos, né, com diferentes pessoas, e muitos varejistas falam o seguinte: poxa, se vocês estão falando de um sistema mais equilibrado, eu não consigo diferenciar isso nas gôndolas dos supermercados, em geral. Eu consigo ter um nicho do orgânico, que está muito delimitado, e eu sei que o orgânico ele custa mais por todos os fatores que você acabou de mencionar. E como é que fica esse alimento que é produzido de forma sustentável, que tem menos riscos de ter problema com não conformidade? Como é que você enxerga isso? Vamos pensar assim, os produtos certificados. Vamos pensar nas certificações aqui nesse ponto. Orgânicos vão alimentar o mundo? Não. Tá. Não, eu acho que não. Ter uma produção orgânica em escala mundial, que vai alimentar a população inteira, não vai acontecer. Mas a agricultura sustentável vai alimentar o mundo? Eu acho que sim. E a tendência cada vez mais para que essa agricultura seja sustentável. Pelo IFPA, a gente tem visto várias ações de muitas empresas importantes que têm vislumbrado isso e têm investido nisso. E eles são os precursores disso tudo. Além disso tudo, a rede de supermercados tem cada vez mais solicitado que esses produtores invistam na sustentabilidade. Sustentabilidade em tudo. Gente, a gente na agricultura consome 2/3 da água do mundo, da água doce do mundo. 2/3. Qual o impacto que a gente pode ter na sustentabilidade se a gente reduzir nossa irrigação em 30%? Isso é possível. Super possível. Isso é possível. Não só do ponto de vista de técnicas de irrigação, como, por exemplo, a gente tem um produtor holandês, não sei se você conhece, o Arend, que tem umas estufas de vidro em Andradas, em que eles usam 1/10 da água que eu usava na Rio Bonito. E isso porque toda minha irrigação era com gotejo, com tubos autocompensados não drenantes. A tecnologia que eles usam reciclagem de água. É inacreditável. Né? Mas se todo mundo fizesse um pouquinho, a economia mundial seria absurda. Absurda. Agora, fora isso, hoje em dia, também você tem tecnologias agora de desenvolvimento genético para a redução de consumo de água. Então, tem um caminho gigantesco só nessa questão de redução de água. Olha, tem coisas que o brasileiro é mal acostumado. Eu fui numas estufas na Holanda. Você tem noção que o cara é obrigado a passar a pedir autorização do governo antes de poder fazer a fertilização do solo? Poxa. Por quê? Porque eles foram jogados fertilizantes durante os anos, e parte disso vai, sem dúvida nenhuma, descendo no solo cada vez mais, vai lixiviando. E em várias áreas, esse resíduo que foi lixiviado está quase chegando no lençol freático. Então, o governo se vê obrigado agora a controlar a quantidade de fertilizantes que vai colocar no solo.
Se você trabalhar um manejo sustentável do solo, você com certeza vai utilizar muito menos fertilizante. Muito menos fertilizante, exatamente. Essa questão da biodiversidade, do manejo, da adubação orgânica, né? Da matéria orgânica do solo, isso é extremamente fundamental. E a disponibilização, micro-organismos que disponibilizam fósforo. Exatamente. A gente começou a utilizar e assim, é clara a mudança, e é indiscutível. Qualquer produtor vai ver que é inquestionável o quanto esses micro-organismos disponibilizam fósforo para a planta. Perfeito. Olha lá, novamente nós estamos falando de mudança do perfil do produtor, do mindset. Com certeza. E esses estudos vão tão mais longe. A gente encontrou um brasileiro lá na Holanda, em Wageningen, na faculdade de Wageningen. Para minha surpresa, foi entrar lá para buscar uns livros e para procurar cultura. E encontrou um brasileiro no meio dos corredores e o cara falou, gente, a gente conseguiu entender que o subtilis, ele está dentro da planta. Ele não está só fora da planta. Ele é endofítico. Ele é endofítico e está circulando. E aí, qual que é o impacto que subtilis vai causar dentro da planta? Mas você tem muita noção do quais serão os benefícios que ele vai trazer para a planta. Nasceu há alguns anos atrás, hoje talvez já tenham. Mas enfim, então esse ramo ainda tem muita coisa muito espetacular para aprender. Tem muita coisa para ser aprendida, tem muita inovação para vir para o mercado e são inúmeras possibilidades. Né? Quanto mais as pessoas utilizarem dessas ferramentas, antes a gente vai aprender mais sobre isso aqui, a gente vai poder multiplicar mais ainda esses conhecimentos, esses benefícios que isso vai trazer. Muito bom. Alex, eu queria voltar um pouquinho com você. Com Rio Bonito, né? Você contou parte da história, você contou e em algum momento você falou que ela foi vendida. Né? Você podia contar e dividir com a gente como é que se deu essa transição? Porque eu acho que foi uma transição... A Rio Bonito é uma empresa familiar? Familiar. Como é que, quem tomou essa decisão? Como é que foi? Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, infelizmente meu pai foi diagnosticado com leucemia. Certo. Então ele quis resignificar a vida dele. Certo. Então, nesse momento, ele quis vender 50% da empresa, certo, que era a participação dele. E claro que fomos todo mundo a favor. E o objetivo de vender a empresa era realmente ressignificar a vida dele. Então ele doou toda a venda da empresa para uma ONG, e essa ONG hoje capta os produtos que não são utilizados de produtores, consegue captar esses produtos e doa para instituições de caridade, basicamente voltado para comunidades e pessoas indigentes em situação de rua. Então, em 3 anos agora, quase 3 anos, meu pai já distribuiu 3 milhões de quilos de alimentos através dessa ONG. Então, esses recursos foram para isso. E aí, então, dali para frente, eu comecei a trabalhar solo a Rio Bonito. Nós tivemos um ano passado muito difícil em função de clima. Sim. Acho que foi uma condição difícil para todo mundo. E aí, o meu sócio comprou a parte do meu pai, ele decidiu comprar a Rio Bonito para tornar a Rio Bonito ainda maior. Para expandir a Rio Bonito e para trabalhar aquilo que ele acredita, que é exatamente o ganho em escala. Coisa que eu não teria a mínima condição de fazer. Então, concordei, depois de vários anos de revender a Rio Bonito, e eu espero que ele tenha sucesso nessa nova trajetória dele para conseguir ganhar escala e fazer aquilo que é o que tem que ser feito no mundo inteiro. E aí continua 100% orgânico? Continua 100%, 100% orgânico. 100% orgânico. Nas 2 unidades, tanto aqui quanto no Nordeste. Em Petrolina. Em Petrolina, perfeito. Interessante. São momentos, fases, né? Eu acho. E aí você vendeu a empresa... E continuou produzindo, seguiu agora, você citou já aqui algumas vezes, a IFPA, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente dessa história também. Agora eu vou trabalhar na indústria, né? Na indústria. Então, até porque não faz sentido eu vender a empresa e ser concorrente da minha própria empresa, né? Claro. Isso a gente não faria. Certo. Então eu vou trabalhar com indústria agora. Sim. Então nós estamos desenvolvendo alguns produtos que ainda não estão prontos, então quando tiverem, vocês saberão, com certeza. Mas vão trabalhar com indústria. E nesse intervalo de tempo eu assumi a presidência do IFPA. Sim. Fala um pouquinho mais para a gente da associação, por favor. A associação, ela
ela tem como grande objetivo unir todos os elos da cadeia. Tá. Então, a gente trabalha desde a indústria de serviços, até a indústria de maquinário, até a indústria de embalagens, certo. até os produtores em si e o varejo. Então, no nosso DNA, a gente tenta conectar essas arestas todas e tentar juntar para crescer e fomentar ainda mais a indústria. Tá certo. Né? A gente tem essa feira que a gente trabalha, que é em agosto, que tem crescido todos os anos. E essa aqui acho que é a nossa 8ª edição, se não me engano. A primeira edição foi numa salinha de convenção pequenininha. Acho que nós tínhamos 8, 10 expositores. E agora, esse ano, nós tivemos mais de 150 expositores e marcas presentes. Ano passado tivemos 2.200, 2.800 pessoas visitantes. Esse ano já foram 4.300 visitantes. Então, você vê que o setor ele tem essa necessidade de se unir, né? de trabalhar mais esses conceitos que vão aparecendo, de ter conhecimentos, porque um dos nossos... uma das nossas atividades durante o evento é trazer o conhecimento. Então, trouxemos palestrantes importantes para conversar sobre marketing, por exemplo. Tá. Quantas marcas que você se recorda, assim, que passa a sua cabeça no nosso setor de frutas, legumes, verduras e flores? Quantas marcas passam a sua cabeça hoje? Poucas. Certo? Zespri. Como consumidor, talvez. Não é? Aliás, Zespri é um caso muito incrível, porque quantas pessoas compram frutas, legumes, flores, verduras sem ver o produto? A Zespri é a única que consegue fazer isso. Uma caixinha fechada, lacrada. O consumidor tem certeza absoluta de quando abrir aquela caixinha que ele vai consumir aquele produto daquela qualidade que está sendo oferecido lá dentro. É verdade. Olha que coisa interessante. Quantas marcas são dessa forma? Melão Rei. Eu ia falar. A Itaueira fez um trabalho que todo mundo tem que tirar o chapéu, porque de norte a sul do país, né? Eles conseguiram colocar um conceito e um critério de qualidade em que sempre o consumidor vai consumir aquele produto daquele jeito. O consumidor compra de olhos fechados. Sim. A maçã da Turma da Mônica, da Fischer. Sim. É outro case muito bem executado. A empresa realmente que a gente tem que tirar o chapéu. Conseguiu fazer um belíssimo trabalho de colocação de produto e quando você compra aquele produto, você está comprando a certeza de que você vai comprar aquilo que está sendo ofertado. Mas quantas outras empresas conseguiram gerar valor à sua marca? Então, a gente trouxe o ex-vice-presidente de marketing do McDonald's para contar um pouco a história do McDonald's. Né? Mas vai contar a história de hambúrguer. Não importa. Importa o que faz a gente pensar. Os conceitos que a gente precisa ter. O storytelling. E você tocou num ponto agora que normalmente, nós já estamos indo meio para encerrar nosso bate-papo, que está sendo muito bom, muito enriquecedor, mas você tocou num ponto que eu sempre encerro as discussões, né? E talvez seja o ponto mais importante de todas as interações que eu tive aqui, que é a questão da comunicação, né? É a divulgação, mas é a forma de comunicar. Eu tenho visto... pelo que você me falou também, né? Muitos bons produtores, excelentes produtores. Só que na hora de levar o seu produto para o mercado, é mais um alimento que vai para as gôndolas e não tem diferenciação, e não tem história, não tem, né, a comunicação necessária. E é interessante, porque quando você vai para campo, o produtor fala, de fato, que é a dificuldade de se comunicar com o varejo. Só que você vai para o varejo e aí tem um ponto interessante. O varejo fala o mesmo. A dificuldade de comunicação, de entender com o agricultor como até valorizar mais o seu produto, do varejo e, claro, do agricultor. Então, alguns exemplos que você trouxe aqui, né, eu acho que fica muito claro para a gente que a comunicação ela tem que ser bastante criativa, né? Você deu alguns exemplos aqui, e que ela é o coração do negócio. Ela tem que ser vista como o coração do negócio. Melhorar a comunicação, então, se eu entendi, faz sentido, é um dos desafios que você tem à frente da IFPA hoje. Esse é um dos principais desafios. Quais são os outros? O que você tem visto em termos de desafio nessa função que você assumiu? É fundamental. Comunicação
é a alma do nosso negócio, né? E sem ela, a gente não, né, realmente vai ser difícil a gente progredir a passos largos. A IFPA tem um programa, a gente chama, é um programa de aumento de consumo, em que a gente trabalha a melhor época da fruta, ou a melhor época do legume. Então é um programa de sazonalidade, por exemplo. Então, na época do tomate, que o tomate está no seu melhor, você vai ter o melhor produto, você vai ter o melhor preço, você vai ter a melhor oferta. E nesse momento a gente trabalha os líderes das lojas, então a gente faz treinamento com todos os líderes, né, explicando a diferença de tomate. Ou você já sabia que tem um tomate que é de cor quase negra? Você já experimentou um tomate negro? Não. Já experimentou um tomate marrom? Você já experimentou Eu já vi, rosa? mas não experimentei. Né? E o tomate tem vários formatos. E não é, e não é só isso. Qual que é o Brix de um tomate? Né? E tem gente que gosta de tomate doce, mas tem gente que não gosta de tomate doce. Então tem tantas variedades de tomate que você pode consumir. Sim. E como é que o consumidor vai saber? Que tomate eu uso para fazer molho? Que tomate eu vou usar numa salada? Que tomate eu vou usar para criança? Que tomate eu vou usar para um evento especial? Então isso tem que ser comunicado. E quem vai comunicar isso? É mais fácil na ponta, é mais fácil no varejo, né? Sim. E quem vai ser o que vai trazer essa informação para as pessoas? As pessoas que estão lá na gôndola, que estão manipulando a gôndola, imagens, o produto em si, informação do produtor, informação sobre como consumir. Então, isso é fundamental. A gente começou a fazer essas campanhas de sazonalidade tem alguns anos em FPA. E a gente viu, em muitos casos, as vendas dobrarem no mês. Então, sem dúvida nenhuma, comunicar é fundamental, como você mesmo falou. A forma de comunicar também é super importante. Você comunicar a verdade. Nunca comunicar o que o seu produto não oferece. Sim, que depois você volta para trás. É pior. É muito pior. Mas comunicando a verdade, mostrando aquilo que você produz direitinho, o consumidor vai ler, vai gostar e vai correr atrás. Olha, um absurdo. Não digo um absurdo, mas uma coisa que seria uma coisa espetacular no mundo. A gente tem uma rede na Itália em que você vai colocar a mão na gôndola, na maçã, e em cima você vai ver quem foi o produtor, aonde produziu, quantos quilômetros ele viajou para chegar lá, qual foi a data de colheita do produto e qual a variedade que você está comendo. Olha que coisa espetacular. Puxa vida, Aqui você acha que no Brasil o consumidor ele busca também essa informação? Como é que você vê? Porque esse é um ponto, né? Ele não busca porque ele não sabe que tem condições de ter a informação. Mas se algum dia ele souber que essa informação pode chegar para ele, eu tenho certeza absoluta que o consumidor quer saber, quer olhar a cara do produtor, quer saber de quem eu estou comprando. É isso. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu queria mais um ponto também com relação a, produção sustentável, a diferenciação do produto lá na gôndola. Como é que você vê as certificações no mercado hoje? Uma certificação, programa MIP Experience, para contar para você, ele começou com um programa, virou um selo, esse selo foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, dentro do programa de boas práticas do Ministério da Agricultura, e agora nós estamos lançando no mercado, né, o primeiro produtor certificado foi um produtor de tomate, né, o Edson Trebes, que nós anunciamos agora nesse ano na Hortitec, em 2024. Grande produtor. Grande produtor. E agora nós estamos levando para as gôndolas dos supermercados aí, com o Carrefour, Sam's Club. Vamos fazer essa primeira entrega. E por que o Carrefour colocou? Ele apostou no programa, foi um dos primeiros, foi o primeiro varejo. Ele colocou marca própria e o MIP Experience como extensão da certificação marca própria. E aí, nós vamos falar com o produtor, né, sobre certificação. Alguns são extremamente a favor e explicam o porquê. Eles me dizem o seguinte, queria ver se essa é a percepção de fato, né? Olha, alguns me perguntam, eu vou ganhar mais por isso? Primeira pergunta, eu vou ganhar mais por isso? Todos são unânimes hoje, né? A grande maioria, eu vou falar de unanimidade que é difícil, mas a grande maioria diz o seguinte, olha, ganhar mais não, mas eu vou poder colocar numa prateleira, né, ou numa gôndola específica que eu não tinha esse alcance,
Ou então, eu acho que aí vem o que é mais importante, em algum momento aqui nós já falamos da produção Lean, do sistema Lean, que é reduzir perdas. Então o produtor, quando ele tem uma certificação, ele se obriga, né, a perceber o sistema, entrar mais dentro do seu sistema de produção, e aí inevitavelmente ele vai acabar reduzindo custos. Reduzindo custos, ele começa a ter uma margem maior e um melhor resultado. Faz sentido isso para você? É essa visão mesmo? Ou você tem algo a acrescentar, alguma sugestão? A primeira rede de supermercado que eu trabalhei foi o Pão de Açúcar. Na época, o gestor era o saudoso Leonardo Miau, que é uma pessoa que eu realmente admiro até hoje. O trabalho que ele fez pelo setor foi ímpar. E ele tinha um grupo de pessoas do campo, entre eles um japonesinho, que é um grande japonês, realmente admiro muito o trabalho dele, chamado Hélio Nishimura. Ele esteve presente lá na minha roça, não sei, 10 anos atrás, faz um bom tempo. E ele chegou lá e falou um monte de coisa. Então, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não sei o quê, que sua linha de produção tem que ser contínua, tem que entrar o produto aqui, tem que sair o produto lá. Isso aqui tá ruim, tem que ter um lavatóriozinho de entrada. Eu falei, putz, Guilherme, esse cara tá louco. O que você está querendo falar, mandar na minha produção? E aí, se eu não fizesse essas mudanças, que a gente não ia poder trabalhar com Pão de Açúcar. Bom, muito a contragosto eu fiz. Quando você faz, você começa a ver realmente resultado. Você começa a ver que as coisas começam a mudar. A mentalidade dos seus funcionários muda. Se você é organizado, seus funcionários vão ser organizados. Se você é desorganizado, seu funcionário vai ser desorganizado. Se você é disciplinado, seu funcionário vai ser, cultura, vai ser disciplinado. Né? E o contrário também existe. Então, a gente viu que realmente as certificações são fundamentais. As certificações são fundamentais. E aí a gente começou a trabalhar todas as certificações. Eu era certificado pelo NOP, pelo que são CE, que são certificações americanas e europeias, que eu nunca imaginei exportar. Mas eu fazia. Mas eu fazia por quê? Porque isso fazia a gente ser melhor. E a certificação ensina, a certificação doutrina, a certificação ela traz registros, ela faz com que os seus funcionários trabalhem de uma forma diferente. Eles sabem de onde que eles têm que fazer, o que eles têm que ser feito. Muitas vezes é muito diferente você falar para o funcionário fazer e a auditoria falar, você tem que fazer esse negócio. Sim. Então o funcionário, ele entende de forma diferente. Então às vezes você deixa de ser o chato, para a certificadora ser o chato. Então eu sempre trouxe essas certificações para dentro porque eu entendi que se você tiver essas certificações, você certamente vai ser melhor. E se você busca ser o melhor, então vá atrás das certificações. Isso vai fazer com que você seja uma empresa melhor. Muito bom. Alex, olha, foi espetacular receber você aqui. Faz tempo que não nos encontramos, né? Fico feliz, né, em ver toda a sua trajetória. Então, agradeço imensamente pelo aceite do convite de estar aqui, né? Quando eu já entrei em contato, imediatamente já respondeu. Então, sempre disponível. Muitíssimo obrigado. Antes de fechar esse nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. O que você, em termos de oportunidades, o que você enxerga para esse mercado, né? Esse mercado de produção de alimentos de forma sustentável, o alimento seguro, o que você tem a dizer dentro dessa mensagem final? Eu vou falar em poucas palavras, assim. Nós temos o poder de transformar as coisas. Nós temos o poder de transformar os hábitos. Nós temos o poder de transformar o mundo. Está na mão de nós, produtores. Acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar. Espetacular. Muito bom. Muito obrigado, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Espero te ter aqui em outras oportunidades. Nos encontrarmos aí pelas feiras. Quem sabe ano que vem nós vamos estar na IFPA também. Com certeza. E parabéns pela sua trajetória. Realmente é algo admirável. Você tem um grande admirador aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigadão, viu? Pessoal, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharem em mais esse episódio do podcast MIP Talks. Convido a todos, né, que visitem, revisitem os episódios já publicados na primeira e segunda temporada, nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de streaming de áudio, onde vocês encontrarão todos os episódios disponíveis. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade.
Você acabou de acompanhar o MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience, idealizado e realizado pela Promip. Agradecemos o apoio de Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Sumitomo e Crop Life. Siga o MIP Talks nas principais plataformas de áudio e YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.